Olá, amante do terror. Trens e metrôs, meios de transporte que a gente pega praticamente todos os dias. Eles são muito rápidos, não pegam engarrafamento, simplesmente são uma invenção magnífica. Por dia, milhares de pessoas pegam o metrô, entrando e saindo, indo para as casas ou indo para os trabalhos. Mas agora, você já imaginou se esses transportes fossem monstros? Imagine criaturas capazes de se transformar em qualquer coisa, literalmente. Elas estão escondidas em cada canto, todo lugar pode ter uma te espreitando. Se podem se transformar em qualquer coisa, claro que poderiam se transformar em trens e metrôs. Pensa comigo, milhares de pessoas pegam esses transportes todos os dias. Seria o equivalente a pelo menos uma refeição generosa. E pelo título, você já sabe que eu tô falando sobre o Train Eater, o trem devorador. O nome e o comportamento podem parecer até estranhos, mas acredite, ele pode ser mais perturbador do que você pensa. E ele vai te fazer questionar se aquele metrô que você está pegando é de verdade ou é um monstro querendo te devorar. Primeiramente, a gente tem que saber o que é um metamorfo. Metamorfos são criaturas que podem mudar de forma, se disfarçando de qualquer coisa. Existem dois tipos de metamorfo: aqueles que só podem se transformar em outros seres, que são chamados também de doppelgangers, e aqueles que se transformam em objetos, como sofás, TVs, controles remotos, mesas, cadeiras, qualquer coisa. São imprevisíveis e muito perigosos. E o que a gente vai abordar aqui hoje são essas criaturas que se transformam em objetos, de uma em específico, que é o trem devorador. No mundo de Trevor Henderson, existe uma criatura que pode se transformar em escorregador, que é o The Extra Slider. E qual era a dessa coisa? Ela é uma massa amórfica, que toma a forma de um escorregador extra nos playgrounds infantis. A criança vai lá escorregar e é nesse exato momento em que a criatura se revela. A criança fica presa lá dentro e é devorada. É como se o escorregador, essa parte do meio, fosse o estômago da criatura. Agora, qual é a ligação entre Extra Slider e o Train Eater? Canonicamente falando, não existe uma ligação direta. Os dois ficam em universos completamente diferentes. Um é do Trevor Henderson e o outro é do Léo Vincible. Quem aí lembra do Léo Vincible? Ele sempre fez criaturas incríveis, e eu já falei de muitas delas aqui no canal. O ponto é, tanto Extra Slider quanto o Train Eater são criaturas amorfas que conseguem se transformar em qualquer coisa. Tem a exata mesma coloração, o que implica que elas sejam da mesma espécie. No mais, é uma grande coincidência, mas a gente vai supor que seja da mesma espécie e deduzir que existam mais delas por aí. Só que só esses dois foram encontrados. O objetivo dessas criaturas é um só: devorar. Eles não fazem nada além de devorar qualquer coisa viva que entre no estômago. Na verdade, não é certeza que precisa ser vivo, mas precisa ser matéria orgânica. Mas agora vamos falar especificamente sobre o Train Eater. O que eu falei ali no início é verdade. Milhares de pessoas pegam esse transporte todos os dias. Então, um belo dia, essa massa amorfa esquisita percebeu isso também. E como consegue se transformar em qualquer coisa, teve a ideia de se transformar em um trem. Daí você me pergunta, mas Viral, todo mundo não iria perceber um trem de carne com uma boca chegando? É claro que eu perceber, mas você acha mesmo que ele iria aparecer nessa forma? Se ele teve intelecto suficiente para ter essa ideia, vai saber como enganar as pessoas. Eu não acredito que tenha um intelecto alto. Eu acredito que ele seja criativo, tipo um passarinho construindo um ninho. Ele precisa ser criativo. Pode observar o padrão por muito tempo e depois que entender esse padrão, colocar a ação em prática. E qual que é esse padrão? Em horários específicos, um monte de pessoas entram e saem dos metrôs. Dependendo da hora, esses montes podem ser muitos ou poucos. E em certo momento da noite, todos os transportes param e as pessoas param de entrar neles, porque não tem mais nenhum circulando. Entendendo isso, basta escolher os momentos certos do dia para atacar. E depois de observar o padrão, entra a segunda fase: tomar a forma de um trem. Ele não fica simplesmente na forma de um trem de carne. Esses metamorfos conseguem feitos incríveis. Eles podem simplesmente mudar a própria estrutura, a dureza da pele, a cor e até a temperatura. A teoria, que seria a única coisa que ela não pode fazer, é implementar magnetismo no seu próprio corpo. Ou seja, por mais que ele consiga fazer a pele ficar dura como metal,
ela não vira literalmente metal. E por que eu acho que ele consegue enrijecer a pele? Simplesmente porque senão seria muito fácil saber quem ele é. Você pisaria no chão e ele estaria mole e pegajoso que nem uma carne. Por isso eu acho que ele consegue sim enrijecer a própria pele. Com isso, consegue tomar uma forma quase idêntica à de um trem. E aí começa a terceira fase. Ela inclui nele simplesmente parar em uma estação e esperar a presa entrar de bom grado no estômago dele. Mas ele precisa ser rápido porque um trem chegando fora de hora vai chamar atenção. Mas até a segurança avisar para não entrar, várias pessoas já vão ter feito. Ele vai fechar as portas e sair correndo. Aos poucos, as pessoas ali dentro vão começar a serem digeridas vivas. Train Eater consegue reproduzir praticamente tudo o que um trem tem. Os sons, o sistema de portas e até mesmo o maquinista. Sim, o maquinista. Isso tudo torna o disfarce dele semi-perfeito. Eu não vou dizer perfeito e eu vou explicar isso mais pra frente. O tanto de pessoas que ele já devorou não é brincadeira. A minha teoria é que ele faz uma mega refeição, depois fica muito tempo sem aparecer. Ele nunca faz isso regularmente porque ficaria muito fácil descobrir uma forma de lidar com ele. Ele pode ficar meses ou até anos em stand-by, vamos dizer assim. Com o tempo, as pessoas acabam esquecendo dele. E é aí que ele fica pronto para o próximo ataque. Combinado com um disfarce semi-perfeito, ele nunca é pego. Mas se é semi-perfeito, significa que tem uma fraqueza, né? Pois é, ele tem. Isso é só uma teoria, mas eu acredito que a fraqueza de ambos é o fogo, porque eles são feitos de carne e carne é sensível a fogo. Sabendo disso, fica muito fácil saber como matar. O problema é que ele é muito astuto e sabe como se esconder. Pode se esconder em esgotos, locais abandonados ou simplesmente em casas, que nem objetos domésticos. Como você vai saber? O fogo, ele pode ser utilizado para revelar o disfarce. Se ele for queimado, ele não conseguiria manter a forma e acabaria se revelando. O problema nisso é ele acabar ficando furioso e simplesmente decidir deixar a furtividade de lado. Ou seja, ainda é um risco enorme. Um outro jeito é utilizar detectores de metal. Porque, como eu disse, o Train Eater consegue modificar o próprio corpo, mas não implementa o magnetismo. Se você utilizar um detector de metais, ele não vai apitar, o que significa que é o Train Eater. O negócio é como fazer isso discretamente. Apesar de plausíveis, essas opções são bem improváveis de acontecer. Então tem um último jeito, que é dar um jeito de achar alguma anomalia. Vai ser muito difícil porque esse disfarce chega quase na perfeição, mas não é impossível porque pode ser que ele vacile, deixe alguma carne exposta, uma parte mole, uma textura esquisita, uma cor não correspondente, portas funcionando estranho ou o trem chegar completamente vazio. Qualquer coisa fora do comum é uma possível anomalia. Eu recomendo você ir de ônibus mesmo. Isso se ele não for mais um metamorfo. E você? Como é que faria para identificar o Train Eater ou o Extra Slide? Será que outros objetos também podem ser metamorfos? Vai saber. Eles podem se disfarçar de tudo, desde simples escorregadores até trens.